Bem-vindo ao GoTech. No vídeo a gente vai falar do iOS 26.2 que acabou de sair para todos os usuários. Eu posso afirmar para vocês que essa daqui é a melhor versão do iOS 26.0 até agora. Então, se você já tem ele instalado, o iOS 26, instala a versão 26.2 que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E antes de começar a falar sobre o iOS 26.2, gostaria de apresentar o canal. Nós somos o GoTech, um canal que fala sobre tecnologia que tem o objetivo de descomplicar para você. Lembrando que você pode se inscrever no canal, você não vai perder nenhum vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você não gostar, você pode tirar sua inscrição. Se você quiser apoiar o canal, você também pode ser membro ou, se eu gostar do vídeo, colocar o Super Thanks, vai acabar nos ajudando e eu sabendo que esse conteúdo se adequa a você. Então vamos às primeiras novidades do iOS. Se você está vindo do iOS 26.1 ou 26.0, tem a atualização do firmware do modem para vocês. A partir de agora, a versão é 3.20.03. O que significa isso? É que agora você vai ter uma atualização que vai melhorar a conectividade na sua rede Wi-Fi e na sua rede de dados com a sua operadora de telefonia. No iOS 26.2 também agora nós temos a possibilidade de personalizar o relógio. Agora você pode aumentar ou diminuir o efeito de vidro líquido no relógio. Anteriormente você não tinha essa função. Vocês podem perceber que ao colocar no menor nível, ele fica quase transparente a parte de vidro líquido do número, e ao aumentar, vocês podem perceber que ele fica mais opaco. Então agora você tem esse controle de transparência, assim também como você tinha antes o controle de espessura dos números. Então você pode colocar como bem entender, e visualmente eu entendo que a parte tridimensional ficou um pouco melhor. Vocês podem perceber como é que fica a água e o fundo da água. Me parece que eles melhoraram ainda mais o efeito que nós temos na parte de cena espacial. Há também modificação na animação na parte de central de notificações. Se vocês perceberem aqui, ó, quando eu altero para o limpar, é como se eu tivesse uma única bolha de vidro, e ao jogar um pouquinho mais para cá dessa bolha sai o outro, numa animação perfeita. E você percebe que ele tem até um bump quando ele desconecta de uma bolha para outra. É um efeito muito bonito que chegou no iOS 26.2. Por falar em efeito, quando você tem uma animação em duas fases, eu vou mostrar para vocês também que eles melhoraram o efeito de bolha. Eu vou clicar aqui na minha rede Wi-Fi e vocês vão perceber como ele vai abrindo em bumps. Ficou muito suave a movimentação e funciona muito bem. Outra alteração que veio aqui no iOS 26.2 é a alteração da cor do ícone do sono. Estou mostrando para vocês nesse aparelho o iOS 26.2. Nesse outro aparelho aqui eu tenho o iOS 26.1. Vocês podem perceber que o ícone do sono aqui ficou na cor roxa, enquanto anteriormente tínhamos na cor azul claro. Então houve uma pequena alteração no ícone do iOS 26.2. Agora temos uma nova função para aquelas pessoas que nos assistem da Europa, que querem traduzir do italiano, do espanhol e do alemão. A partir do iOS 26.2, se você tiver um iPhone com o Apple Intelligence e os AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, os AirPods 4 com cancelamento de ruído, você vai ter a tradução simultânea que funciona muito bem. Eu utilizei esse recurso em um evento do Google e achei fantástico a forma como ele trabalha. O aplicativo de medida, esse que você usa para medir, que ele é como se fosse uma régua virtual, tem também um nível. E agora ele também foi portado para o vidro líquido. Vocês podem perceber duas bolhas de água que elas, quando estão próximas, ou você está mais próximo do nível 0 grau, ele fica com uma bolha, e quando você tem uma inclinação muito grande, elas acabam se separando. Anteriormente, nós tínhamos círculos e não bolhas de água. O aplicativo Lembretes também teve uma nova atualização. Agora você pode colocar um evento como urgente, e aí você pode ativar um alarme. E esse alarme vai ter as mesmas características do alarme normal. Então você tem a opção, quando ele estiver tocando, para adiar, selecionar o tempo que ele vai tocar novamente, que é aquele modo soneca,
um recurso que eu considero muito interessante, que vai fazer você utilizar muito mais esse aplicativo. Se você utiliza o AirDrop com frequência, eu utilizo bastante, agora você pode gerenciar contatos conhecidos do AirDrop. Ou seja, durante 30 dias, se você encaminhar um código para outra pessoa para transferir um arquivo ou um contato pelo AirDrop, ele vai ficar armazenado para você durante 30 dias e você não precisa adicionar essa pessoa aos seus contatos. Isso ajuda bastante para você não ter que salvar contatos que muitas vezes você não quer passar para outra pessoa. Esse recurso é bem interessante, trazendo mais uma novidade para o principal sistema de transferência de arquivos e contatos do iPhone. Chegou uma novidade para os usuários japoneses que eu espero que venha para nós também, que é o fato de você poder selecionar uma assistente pessoal com o toque nesse botão aqui, que é o que nós chamamos de assistente pessoal da Apple. Vocês podem perceber que abriu o Apple Intelligence. Agora no Japão você pode dar uma configuração para um assistente pessoal de terceiro. Você pode utilizar o Perplexity, por exemplo. Algo que eu considero extremamente útil, já que a assistente pessoal da Apple ainda está muito defasada se você considerar os trabalhos que tanto o Gemini tem, quanto também o próprio Perplexity. Quanto à estabilidade do iOS 26.2. O aparelho eu tenho utilizado há um bom tempo já, desde a primeira beta. A Release Candidate eu estou utilizando há uma semana e eu entendo que ela está muito boa. Vocês podem perceber que eu quase não tenho mais travamentos de interface. Ele está funcionando muito bem, muito liso. O meu iPhone que eu estou utilizando para fazer o vídeo para vocês é um 15 Pro Max, ou seja, um iPhone que já tem 2 anos de uso. Então, depois dele teve o iPhone 16 e o 17 Pro. Então, eu acredito que para os usuários que utilizam tanto o 16 quanto o 17 Pro, você não vai ter problema de performance com ele. Quanto ao consumo da bateria, eu senti uma leve melhora, mas não tão significativa assim quando nós compararmos com o iOS 18.0, que na minha opinião é uma das versões mais econômicas de bateria. Agora vamos ao que interessa. Você deve instalar o iOS 26.2, na minha opinião, se você tem um aparelho mais recente, como um iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, eu recomendo sim que você instala o iOS 26.2. Se você está vindo do iOS 18 com um aparelho um pouco mais antigo, peço que vocês verifiquem a saúde da bateria. Se estiver abaixo de 80%, consideraria e pensaria um pouco mais antes de você instalar o iOS 26.2, porque quando você tem a saúde da bateria abaixo de 80%, a velocidade do processador é limitada pelo sistema operacional. Então, até você trocar a bateria e tiver uma bateria que vai de 100% a 80%, você vai trabalhar já com uma limitação de clock de processador e, consequentemente, você vai ter um pouco mais de travamento nos novos sistemas operacionais da Apple. Conta aqui para nós como é que tem sido a sua experiência com a iOS 26.2, se você vai instalar, se você teve problema, e os vejo no próximo vídeo.